Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos ao Semanário Económico, o seu espaço de referência para a informação sobre a tendência de evolução da economia moçambicana. Mas não só, olhamos também para a perspectiva internacional. E nesse aspecto em particular, esta edição dá um certo destaque em virtude dos desenvolvimentos recentes no plano econômico global, com a realização de importantes eventos, as reuniões de primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, que trouxeram atualizações importantes relativamente às perspectivas de crescimento da economia. Também no sul global, os BRICS realizaram a sua conferência, a sua cimeira em Moscovo, com o espectro de alargamento deste bloco, que pretende ser um peso alternativo na configuração de toda a economia internacional. São temas que merecerão destaques particulares ao longo desta edição do Semanário Económico. Em estúdio também está conosco o economista e expert em finanças, Mussaji Kassamo. Com ele vamos conversar sobre aspectos associados ou conexos à digitalização da economia, num contexto em que a economia moçambicana padece de falta de liquidez, sobretudo em divisas, uma situação que já foi aqui e em outras plataformas amplamente referida. Que alternativas é que economias como Moçambique dispõem para contornar esta situação de limitação de disponibilidade de moeda externa, sobretudo para atividades de importação? Mussaji Kassamo está em estúdio, já vamos ao seu encontro para desenvolvermos esse tema. Quem também está conosco e nos traz mais um tema oportuno relativamente ao desenvolvimento das pessoas nas organizações é o nosso comentador para esta rubrica de Capital Humano, Vicente Sitoy, está conosco e vamos com ele nos debruçar sobre um aspecto muito central hoje na liderança das organizações, na gestão das organizações no seu todo. Estou a falar da liderança transformacional. Vamos ver a pertinência desse tema, o alcance desse tema e como é que as organizações em contextos designadamente como o nosso podem se estruturar para tirar vantagens desta tendência, deste paradigma na gestão das organizações. Em termos gerais, esta é a emenda da presente edição do Semanário Económico. Deixo-lhe ficar agora com outros títulos preparados para a presente edição. E-Mobility, soluções ecológicas para dinamizar a mobilidade urbana. É importante que comecemos com força aqui em Moçambique, para atingir a escala, para chegar a criar um impacto, porque a população necessita esse tipo de soluções. Nós acreditamos que a nossa oferta vai garantir um transporte limpo para as pessoas e com um preço bastante competitivo. E acreditamos também que há um espaço para poder beneficiar membros da comunidade de participar nesse programa como uma participação mais direta, que só o transporte e poder ser um ator mesmo de mobilidade elétrica
no Moçambique. Parceria entre a Agência Metropolitana de Transportes, a organização não-governamental SNV e o setor privado. Aposta em soluções de transportes amigas do ambiente e economicamente mais acessíveis. A nossa motivação é promover a transição da energia, deixarmos de usar combustíveis fósseis para energias mais limpas, já que somos um país que produzimos energias limpas. O contexto das organizações nos dias de hoje, no contexto contemporâneo, é caracterizado por mudanças rápidas, por vezes profundas e contínuas, e que exige das empresas, das organizações e também das pessoas uma certa flexibilidade, uma certa maleabilidade. Alguns falam até de resiliência, mas eu atrevo-me a dizer que é muito mais do que resiliência. Precisa de um outro tipo de arcabouço para enfrentar estes contextos de uma forma mais efetiva e eficiente e consequente. Vicente Sitoy está aqui para o nosso habitual capital humano e traz-nos um conceito que tem que ver com liderança adaptativa. Confesso que desconheço um pouco sobre este tema e estou tão curioso quanto vocês em tentar perceber melhor a pertinência deste tema. Vicente, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico, Liderança Adaptativa. Vou tentar fazer as minhas analogias e extrapolações. Quando vejo liderança já conheço o termo, adaptativo já conheço, junto os dois. Eu estou a ver uma liderança mais ou menos de um trapezista, tem que estar ali a fazer jogos de equilíbrio, está sempre no meio do muro, não vai nem para um lado nem para o outro. É mesmo esta situação? O que é esta questão da liderança adaptativa, efetivamente? Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre o tema gestão adaptativa, que também noutra literatura pode ser referenciado como liderança transformacional. Estamos a falar basicamente daquele estilo de liderança que mais promove mudanças e percebe que o mundo empresarial e não só estão em constantes transformações e precisa de preparar-se a si próprio em primeiro lugar como um agente dessa mudança, mas o mais importante ainda, precisa de motivar, inspirar, preparar as suas equipas para que elas assumam as novas posturas, assumam a nova forma de ser que se exige numa determinada mudança. E mais importante também é preciso ressalvar que nos últimos dias nós estamos a deixar de falar de mudanças para falar de transformação, que são conceitos completamente diferentes. Se por um lado a mudança como o próprio nome diz, é troca, né, de um paradigma para o outro, onde um deixa de vigorar e passa a vigorar uma outra postura. A transformação significa uma evolução de um paradigma que vigorou por algum tempo, de uma forma de ser que foi válida por um determinado momento, mas que ela não deixa de ser válida, mas simplesmente cresce, evolui. Incorpora novos aspectos. Incorpora novos valores, novos princípios, nova forma de abordar o mercado, nova forma de trabalhar, nova forma de gerir as próprias pessoas. Portanto, isso que é a liderança adaptativa. Com foco nas pessoas, que perfil é este de líder adaptativo ou líder transformacional? Yeah. Primeiro vamos distinguir o antigo conceito que era do líder transacional, que é o líder-chefe, né, no nosso conceito, que é um líder que se baseia na premissa de manda quem pode e obedece quem tem juízo. Agora, este evolui para o líder transformacional ou o líder adaptativo, onde a premissa é liderarmos pelo exemplo. É um líder que na sua postura pessoal, a conduta, a forma como ele dirige a sua própria vida particular e a forma como ele conduz a sua vida profissional, portanto a sua postura no âmbito profissional, servem de exemplo, servem de espelho para as suas equipas. As suas equipas olham para este líder como uma fonte de inspiração, como um exemplo a seguir,
principalmente em contextos de constantes transformações. Se for um líder mais resistente às mudanças, as equipas obviamente também vão tender a resistir às mudanças e a querer a manutenção do status quo, mas se for um líder que aceita e promove mudanças, as suas equipas também vão na mesma dimensão engajar-se na adaptação a estas novas mudanças. E em particular até posso dar um exemplo da questão do atendimento ao cliente. Se o líder tiver uma preocupação com as suas equipas, com as suas pessoas que são o cliente interno e também demonstrar qual é a postura que a organização deve ter para o cliente externo, as suas equipas também vão tender a demonstrar a mesma postura. A copiar, basicamente. E quais são os requisitos? Porque há sempre um contexto. Como floresce este líder, esta liderança, esta prática contemporânea na gestão das pessoas, nas organizações? O primeiro de todos eles, que é uma grande discussão se é nato ou não é nato, tem a ver com carisma. Estes são os líderes que facilmente conseguem mobilizar as pessoas à sua volta, mobilizar as pessoas à volta de uma determinada missão, usando em primeiro lugar o poder da sua voz, da sua retórica, comunicação. Conseguem com carisma chegar ao consciente, ao coração das pessoas usando palavras. Basicamente é um dos primeiros requisitos. O gostar do que faz vai ser o segundo requisito, estar envolvido em atividades que a pessoa gosta, se identifica e vê-se a fazer por um longo período. Esse vai ser um segundo requisito, porque é difícil ser um líder transformacional ou adaptativo em atividades que nós não gostamos, naquelas atividades onde só fazemos para sobreviver. É verdade que haverá um e outro caso excepcionais onde as pessoas mesmo nessas atividades conseguem ser transformacionais, mas na maior parte das vezes, olhando para as estatísticas, quando estamos em atividades que não nos dão prazer de fazer, nós tendemos a ser menos inovadores. Este é o segundo. O terceiro vai ter a ver com formações. Os líderes transformacionais dão muito valor, até porque eles partem de uma base de formação mais avançada, seja a formação académica, assim como também as formações adjacentes, as formações de qualificação, certificação aqui, certificação ali. O network vai ser a outra componente que vou falar a seguir, mas ainda aqui no tema da formação. O líder transformacional percebe que precisa de ter na sua equipa pessoas com diferentes capacidades, em termos técnicos e também de formação, e também aceita e promove que haja pessoas que saibam mais do que ele em determinadas áreas de trabalho, enquanto que o líder transacional já não. O líder transacional quer ser o que sabe mais, o mais qualificado, o mais expert, enquanto que o líder transformacional, pelo contrário, ele aceita aprender com a equipa, desenvolve-se ao mesmo tempo que a equipa está a se desenvolver, senta na mesma mesa com a equipa para almoçar, literalmente, assim como também figurativamente. E o quarto elemento vai ser o network. O líder transformacional está em constante... está constantemente com pessoas, atento ao que acontece em volta, participa nos eventos, aprende dos outros líderes, ensina quando é dada a oportunidade, é humilde e por conta disso, mais uma vez, a equipa vai tender a seguir na mesma direção. E a criar réplica. E por que é que essa qualidade é importante no contexto do desenvolvimento empresarial atual, tendo em conta o contexto em que as empresas hoje vivem, os desafios que as empresas enfrentam, né, na prossecução da sua missão, dos seus negócios, etc. Por que é que essas qualidades, essa competência de liderança transformacional é hoje um aspecto relevante? É muito importante por diversos motivos. O primeiro deles que eu posso mencionar é a questão da geração Z que está entrando no mercado de trabalho, ou que já está no mercado de trabalho, que vem à procura ou à espera de encontrar um líder mais democrático, um líder mais ouvinte, um líder mais pronto para ouvir as críticas e também os elogios. Portanto, há uma geração nova que está entrando no mercado de trabalho que espera um líder diferente do que os seus pais tiveram. Portanto, a partir do momento que eles encontram esse líder no local de trabalho,
eles tendem a ficar mais, tendem a seguir esse líder. Pelo contrário, quando não encontram, vão tender a pular de uma equipa para outra ou de uma organização para outra. Em segundo lugar, são as mudanças socioeconómicas que temos visto, principalmente no nosso país nos últimos tempos. O número de empregos que se está a estabilizar, já esteve baixo, mas agora está a estabilizar, o número de empresas que estão a surgir e a fechar, o número da concorrência que está a aumentar em diferentes setores. Portanto, isto tudo dita uma grande necessidade para que os líderes não permaneçam no mesmo sítio, mas inovem, mas transformem as suas organizações. Se a organização durante 2 anos esteve a adotar uma determinada postura, ou a seguir um determinado plano estratégico, passados 2, 3 anos, tem sempre uma grande necessidade de mudar alguma coisa, que é para se adequar cada vez mais às exigências do mercado, às exigências internas dos sócios e acionistas, ou assim como também as mudanças ao nível da legislação. Olhamos, quando acompanho aqui a sua dissertação, vejo que esta tendência está muito centrada no topo da organização. É possível termos lideranças intermédias transformativas ou transformacionais? Sem dúvida nenhuma. E como é que podemos promover isso? Sem dúvida nenhuma que é possível. Temos que notar que o conceito líder, em primeiro lugar, antes de ser o líder transformacional, transacional ou qualquer outro tipo, dependendo da classificação que se escolhe usar, há o líder da organização, que é o topo, há o líder da equipa, que é o líder intermédio, e é também o líder de processos, que é aquele gestor sénior ou não, que tem uma responsabilidade de dirigir um determinado processo, um determinado departamento em que ele só trabalha sozinho, não tem equipa. O líder da organização, o líder intermédio, o líder da equipa e o líder de processos. Todos estes podem ser líderes transformacionais, o que significa que as transformações nas organizações podem nascer do líder de processos, analisando os processos como é que estão, analisando as demandas dos clientes, analisando a interação entre as equipas e, a partir daí, promover mudanças dentro das organizações. Assim como também o líder intermédio pode, ou escutando as suas equipas, ou escutando os clientes, juntando com o que houve mais ao nível de cima e ao que houve de baixo, e a partir daqui propor ou implementar medidas onde ele tiver capacidade. E como é que as empresas podem implementar ou empreender um processo que lhes conduzam ao estabelecimento na estrutura da sua organização de processos ou de práticas de liderança transformacional? Isto, obrigado por esta pergunta. Ela vai variar de empresa a empresa, de cultura a cultura. Nós precisaríamos de fazer um diagnóstico para perceber qual é o estado atual para depois apontar o ponto de partida. Mas, de qualquer das formas, isto vai exigir um processo de mudança. É assim que vulgarmente são conhecidos. Atualmente nós os chamamos, como dizia, de processo de transformação. Mas os manuais e tudo mais ainda falam de processo de mudança. Nós estaríamos aqui a entrar para um campo de mudança onde teremos que ver se há alguma atuação a ser feita ao nível de toda a organização ou se ao nível regulamentar da organização, tocando aqui nos regulamentos internos, políticas de formação, nos manuais de função para atribuir mais algumas responsabilidades aos líderes. Portanto, teríamos que olhar a organização e ver em que nível ela está para, a partir daí, então, iniciar o processo de transformação. Há empresas que, pelo seu ramo de atividade, até onde conseguiu apurar, há empresas que, pela especificidade da sua atividade, requerem mais este aspecto de liderança transformacional do que outras. Sem dúvida nenhuma. Sim, há as empresas, por exemplo, que atuam mais ao nível de serviço ao cliente, que têm uma demanda muito grande de serviço ao cliente. As empresas, e aqui estou a falar de serviço ao cliente em massas, as empresas que atuam mais no ramo das tecnologias de informação são geralmente as empresas onde os líderes, se não forem transformacionais, vão ficar estagnados, né? e não vão conseguir evoluir. Por outro lado, há empresas que são mais conservadoras. Os escritórios de advogados tendem a ser um bocadinho mais reservados, né, na questão da inovação. É verdade que vão encontrando um e o outro lado onde inovar, que vai depender mais da genialidade do próprio líder, mas de qualquer forma, de natureza, são empresas mais conservadoras. Principais recomendações para as empresas sobre este tema?
Em primeiro lugar, os líderes, que os líderes aprendam e aceitem que precisam de ser mais transformadores, olhando para o mercado, fazer uma autoavaliação do próprio líder, onde é que ele precisa de transformar-se, que novas práticas precisa de adotar, que novas abordagens precisa de trazer, para torná-lo um melhor líder, torná-lo um líder exemplo. Por todos nós, se olharmos para o nosso histórico, temos um exemplo de um líder que nós olhamos e dizemos, sim senhor, aquele foi o meu professor, aquele foi um líder, aquele foi um exemplar e nós queremos imitar aquele. Então que cada um dos líderes que nos acompanha seja esta figura que é olhada pelos demais como sendo um exemplo de gestor, um exemplo de líder a seguir, porque consegue transformar as suas organizações, ao mesmo tempo que garante sustentabilidade e os lucros para a organização, que é um dos principais objetivos que nós temos. Vicente Sitói, obrigado por este tema e por esta apresentação. Conto consigo daqui a algumas semanas. Foi um prazer, obrigado a todos que nos acompanham. E foi assim que fizemos o nosso Capital Humano. A escalada prossegue, não antes de fazermos um breve intervalo, por isso o convite é que permaneça desse lado. Nós voltamos logo a seguir. Este é o Semanário Econômico. Inauguramos um fórum produtivo e que o mesmo sirva para fortalecer e solidificar o interesse que as empresas possuem na contratação de mão de obra jovem e oferta de estágios pré-profissionais. Uma vez mais, felicitamos a todos, em particular as empresas que decidiram abraçar esta plataforma de empregabilidade, Field Red. Saibam que com a vossa atuação estão a contribuir para a materialização dos objetivos do governo, o objetivo de ter e de oferecer mais e melhores empregos para os moçambicanos. A estratégia adotada pela Sasol passaram necessariamente por ver os outros atores ao nível nacional que podiam contribuir para direcionar a Sasol para o desenvolvimento do capital humano de uma forma sustentável. E é nesta cadeia de atividades em que a gente vem e abraça o projeto Field Red, como parte da nossa estratégia de continuar a capacitar os jovens para aquilo que são as necessidades do Sasol, presentes e futuras. Esta é uma segunda chance que se está a dar ao jovem formado. É um licenciado, é um técnico médio e que por alguma razão não conseguiu emprego num espaço curto de tempo. Nós convidamos a refletir o que é que está de errado na pessoa desse jovem. Fazemos a formação para ele melhorar a sua apresentação pessoal, a sua postura nas entrevistas. A Sasol foi uma das primeiras parceiras da Field Red. A Sasol acreditou neste trabalho da Field Red, tanto mais que nos deixou agora um desafio. A Sasol apoia o governo de Moçambique na província de Inhambane através da construção de um centro de formação profissional. E a Sasol diz, agora façam uso destas infraestruturas. Somos
financiadores do programa e nós acabamos de renovar o nosso acordo com a Field Red para mais uma época de 3 anos. Estamos felizes com o trabalho que estamos a fazer com a Field Red, que permite que jovens saídos da formação nas universidades e em escolas técnicas possam ser preparados para o mercado. Vamos então ao desenvolvimento noticioso aqui no Semanário Econômico, as notícias em pauta na presente edição. E começamos com a ideia de implantação de soluções ecológicas para a mobilidade. Estou-me a referir ao projeto Y E-Mobility, que é implementado por esta empresa, Y, com o apoio ao financiamento do programa da SNV, programa Brilho, implementado neste caso pela SNV. Trata-se de um programa que conta com recursos dos governos do Reino Unido e também da Suécia. O objetivo desta iniciativa é a implementação ou a promoção de soluções de transportes ecológicas em Moçambique. Paulatinamente, o país converge com a tendência mundial de uso de veículos elétricos na mobilidade urbana. Num primeiro momento, é o setor de serviços e transportes públicos que se colocam na dianteira. Numa primeira fase serão lançados 150 veículos elétricos, motos, chopelas e 3 estações de carga. Uma em Maputo, outra na Matola e outra provavelmente no Zimpeto. São 3 estações estatisticamente localizadas, para cuja expectativa é construir uma ponte verde de transporte na área metropolitana de Maputo e, mais tarde, nas outras capitais provinciais do país. Então, os principais desafios é que é tudo novo. Importar veículos elétricos, programar veículos elétricos é algo novo no Moçambique. Então, tivemos que trabalhar bastante para preparar nossa oferta e ter certeza que todos os equipamentos estão a funcionar perfeitamente bem no ambiente moçambicano. Esse projeto prevê de trabalhar com mais de 150 veículos elétricos. As nossas estimativas dão um número de mais ou menos 400 toneladas de carbono que não vão ser emitidos no ambiente. Os desenvolvimentos mais recentes colocam assim o projeto Y E-Mobility na vanguarda, uma iniciativa empresarial inovadora cofinanciada pelo Brilho, um programa financiado pelos governos do Reino Unido e da Suécia e implementado pela SNV. O objetivo desta iniciativa é redefinir a mobilidade em Moçambique, através da promoção de soluções de transportes mais ecológicas. E temos a expectativa de chegar a beneficiar a diferentes actores no mercado com esta tecnologia, estas soluções que vão permitir introduzir por primeira vez em uma escala importante uma solução de transporte público, primeiramente na cidade de Maputo, que permita criar uma alternativa para os usuários de transporte público e também para aqueles operadores de transporte, onde vai introduzir-se uma tecnologia verde, limpa, que permita reduzir as emissões de carbono que já tradicionalmente é conhecido no sector de transporte e criar uma solução mais acessível economicamente também para os usuários. Então estamos a ver aqui uma grande oportunidade para a economia, criação de emprego, criação de rendas, serviços mais acessíveis e também para o meio ambiente e a sociedade em geral. Este projeto inovador visa não só reduzir as emissões de carbono, mas também melhorar a acessibilidade e a qualidade de vida de milhares de pessoas, através da criação de opções de transportes limpas e mais eficientes, ao mesmo tempo que cria empregos e oportunidades de geração de rendimento para a população jovem e de baixa renda. Foram escolhidos pela qualidade dos equipamentos e a competitividade do preço também, para poder garantir que a nossa oferta é bem competitiva para nossos clientes.
Nossa estimativa é de mais de 20 empregos diretos e quase 150 empregos indiretos. Nós estamos a trabalhar também para montar plano de treinamento, especialmente para mulheres também que gostariam de ser motoristas de chopera e que poderiam ter acesso ao estatuto de auto-entrepreneur e poder ser proprietária do chopera e ter um emprego direito criado com o nosso projeto. Trata-se de uma iniciativa que também está sendo implementada com o concurso da Agência Metropolitana de Maputo, que permitirá a introdução e operação de cerca de 150 veículos elétricos, incluindo a mistura de motociclos e chopelas, que serão servidos por 3 estações de troca de baterias solares, neste caso aqui em Maputo, que se espera depois que possa ser expandido por outras capitais provinciais. O projeto e-Mobility, uma parceria entre a Agência Metropolitana de Transportes e empresas do setor privado, visa transformar o transporte urbano com a introdução de veículos elétricos no país, incluindo motocicletas e os tradicionais chopelas. A iniciativa conta com cerca de 150 veículos elétricos e 3 estações solares de troca de baterias em Maputo, com planos para expansão para outras capitais provinciais. Para a Agência Metropolitana de Transportes, o projeto é resultado do compromisso de Moçambique com a transição para energias limpas, aproveitando a matriz energética nacional predominantemente hídrica e solar. A MT destaca que essa transição é estratégica para reduzir a dependência de peças importadas como baterias e filtros, reduzindo custos operacionais. Nossa motivação é promover a transição da energia, deixarmos de usar combustíveis fósseis para energias mais limpas, já que somos um país que produzimos energias limpas. Com esta parte elétrica, a manutenção reduz significativamente. Nós temos apenas aqueles pequenos problemas do pneu, do amortecedor, tudo o resto é um componente estanque, não há problemas nenhuns, é mais barato, significativamente mais barato, e a médio e longo prazo torna-se muito útil porque gera mais poupanças para quem, por exemplo, faz negócio como os chopelas fazem, ou para quem se desloca diariamente numa motorizada. Essa motorizada tem um preço muito mais baixo e tem um custo de manutenção muito mais baixo relativamente aos motores térmicos. O e-Mobility, para além de reduzir custos, deverá contribuir para a proteção ambiental ao eliminar a queima de combustíveis fósseis, uma prioridade alinhada com a estratégia de transição energética de Moçambique. Olha, são muitos os ganhos. Primeiro é aí onde nós estamos a pensar. Nós estamos a pensar justamente na população, não tanto nos ambientes totalmente urbanos, de cimento, betão, mas esta população beneficia-se porque o preço da aquisição deste meio de transporte individual é mais barato. A manutenção é mais barata. Depois tem capacidade de carga. Há muita da população que faz alguma produção nas áreas agrícolas, ao redor da área metropolitana de Maputo, e que pode vender noutros centros, nos bazares e centros comerciais. O e-Mobility, para além de reduzir custos, deverá contribuir para a proteção ambiental ao eliminar a queima de combustíveis fósseis, uma prioridade alinhada com a estratégia de transição energética de Moçambique, apresentada pelo governo das Nações Unidas no ano passado. Javier Ayala, gestor do programa Brilho, enfatiza que este é o momento ideal para o avanço da mobilidade elétrica no país, uma vez que a população e os investidores mostram crescente interesse para soluções sustentáveis e acessíveis. Já existem este tipo de iniciativas em muitos outros países e é importante que comecemos com força aqui em Moçambique para atingir escala, para chegar a criar um impacto, porque a população necessita este tipo de soluções. Isto representa uma boa oportunidade para os usuários, para os operários, para os investimentos. Então, isto faz sentido a todo nível. Então, é uma boa altura e estamos com força a entrar com todo o apoio necessário e achamos que representa uma grande oportunidade para o país.
com ambições de expansão para as províncias de Nampula, Zambésia, Manica e Sofala, onde o uso de motocicletas e bicicletas é predominante. O projeto e-Mobility promete não apenas transformar a mobilidade urbana, mas também abrir novas oportunidades econômicas para pequenos negócios, facilitando o escoamento da produção agrícola para centros comerciais nas regiões metropolitanas, entre outros benefícios e impactos. Nós temos que ir, não é só Manica, primeiro temos que ir a Nampula, Zambésia, que são zonas onde se utiliza muitas motorizadas, né? Utiliza-se as bicicletas, etc. Manica e Beira tem que estar lá, quer dizer, Sofala tem que estar lá. Mas este é um processo de progressão. Estamos aqui a falar com um parceiro do setor privado que está a colher também financiamentos de fora e que precisa de ir implementando à medida das suas capacidades e também da adesão que existe das populações e dos pequenos empresários nesta modalidade. Mas claramente não pode ser uma coisa só para Maputo. A iniciativa é impulsionada por parcerias estratégicas e apoio de investidores estrangeiros, demonstra o potencial de Moçambique para liderar a mobilidade sustentável na África Austral, ao potencialmente promover o desenvolvimento econômico com baixo impacto ambiental, ao mesmo tempo contribuindo para um futuro mais verde e eficiente em termos energéticos. No auge das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, o FMI atualizou as suas perspectivas para o crescimento da economia e nessa perspectiva apresentou 3 pivôs de políticas, designadamente política monetária, política fiscal e reformas estruturais. As reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial estão a decorrer esta semana em Washington, de 21 a 26 de outubro, num contexto de grande incerteza global. Temas como os conflitos no Médio Oriente e na Europa, o crescimento econômico lento em várias regiões do mundo e as eleições presidenciais dos Estados Unidos dominam as discussões. Estes eventos reúnem mais de 10 mil líderes globais, representantes de governos, instituições financeiras e organizações da sociedade civil. Um dos maiores focos de preocupação nestas reuniões são as tensões crescentes no Médio Oriente, exacerbadas pelos ataques do grupo Hamas contra Israel no ano passado. Este conflito continua a ser um tema central, com impactos significativos para as economias da região e receios de uma escalada que possa afetar o fornecimento global de petróleo e gás. A diretora-geral do FMI, Cristina Georgieva, advertiu que um agravamento que envolva o setor energético poderá ter repercussões muito mais amplas para a economia global. O apoio à Ucrânia também estará no topo da agenda, com os países do G7 a tentarem finalizar um pacote de apoio financeiro de cerca de 50 mil milhões de dólares, essencial para a continuidade dos esforços de recuperação do país e para mitigar os impactos de uma possível mudança política nos Estados Unidos caso Donald Trump vença as eleições. As eleições presidenciais de 5 de novembro nos Estados Unidos da América, embora não façam parte da agenda oficial das reuniões, são um tema constante nas conversas. A possibilidade de uma vitória de Donald Trump levanta preocupações entre os líderes internacionais, dada a sua postura protecionista e a ameaça de reintroduzir tarifas comerciais. Kamala Harris, candidata democrata, representa a continuidade da administração Biden com foco em cooperação multilateral, financiamento climático e alívio da dívida. Josh Lipsky, ex-funcionário do Fundo Monetário Internacional, declarou que a questão mais importante para a economia global, o resultado das eleições dos Estados Unidos, não está na agenda oficial, mas está na mente de todos. O FMI deverá atualizar as suas previsões de crescimento global esta semana, com expectativas de que o crescimento continue fraco, especialmente devido à fraqueza econômica na China e na Europa. A diretora-geral do FMI, Cristina Georgieva, destacou a elevada dívida global como um dos principais desafios e sublinhou que, embora as economias dos Estados Unidos e da Índia estejam a demonstrar alguma resiliência,
o panorama global continua incerto. A crise de dívida em muitos países em desenvolvimento será também um tema crucial, com diversos mercados emergentes a enfrentarem dificuldades para equilibrar os seus compromissos de dívida com as necessidades de investimentos em infraestruturas e desenvolvimento. O Banco Mundial, sob liderança de Ajay Banga, está focado em acelerar a implementação de projetos de desenvolvimento e utilizar a capacidade de empréstimo alargada da instituição para promover o crescimento sustentável. Banga sublinhou que as reuniões devem concentrar-se em ações concretas para resolver os problemas que o mundo enfrenta, afirmando que devemos usar estas reuniões para fazer algo sobre o que podemos mudar. O mais recente World Economic Outlook do Fundo Monetário Internacional, publicado agora na última semana de outubro, revela que a economia mundial está num momento extremamente delicado. Na verdade, refere-se à atual conjuntura como um ponto de viragem delicado. Embora a recuperação nesse sentido esteja em curso, o crescimento global continua a ser modesto e desigual em termos regionais, sendo projetado em 3,2% em 2024 e 2025, o que quer dizer que estão valores abaixo da média de crescimento histórica, portanto, com referência ao período da pré-pandemia. O Fundo Monetário Internacional divulgou em outubro de 2024 um panorama misto sobre economia global, projetando um crescimento modesto de 3,2% para 2024 e 2025, refletindo uma recuperação mais lenta do que a média pré-pandémica. O relatório World Economic Outlook enfatiza que a economia mundial enfrenta uma combinação de desafios estruturais e conjunturais, como a desaceleração das economias avançadas e a volatilidade nos mercados emergentes. As economias dos Estados Unidos e da Ásia emergentes são as exceções notáveis, apresentando tendências de crescimento que superam as projeções iniciais. Enquanto isso, a Europa tem revisões para baixo, refletindo condições económicas enfraquecidas e incertezas. De acordo com o FMI, o desempenho das economias avançadas foi desigual. A economia dos Estados Unidos teve suas projeções levemente ajustadas para cima, com o setor de serviços e a criação de empregos sustentando o crescimento. No entanto, a Europa está a enfrentar uma retração nas projeções devido ao impacto de políticas monetárias restritivas e à desaceleração da atividade económica industrial. Para os mercados emergentes, as condições são ainda mais complexas. Regiões como o Médio Oriente e a África subsaariana estão a lidar com conflitos e distúrbios sociais que dificultam a produção e a exportação de commodities. A volatilidade climática também acrescenta uma camada de imprevisibilidade, especialmente para países dependentes da agricultura e da mineração. Por outro lado, a Ásia emergente, especialmente o Sudeste Asiático, mantém um crescimento robusto, em parte impulsionado pela demanda global de semicondutores e componentes eletrônicos, setores que se beneficiam dos avanços em inteligência artificial. O FMI projeta uma tendência de queda gradual da inflação global, passando de 6,7% em 2023 para 5,8% em 2024 e 4,3% em 2025. No entanto, essa trajetória não é uniforme. As economias avançadas estão a aproximar-se das metas de inflação dos bancos centrais, mas as economias emergentes ainda enfrentam dificuldades significativas para estabilizar os preços. O relatório adverte que a desinflação global permanece vulnerável, especialmente devido à volatilidade dos preços das commodities e às tensões geopolíticas persistentes que podem impactar negativamente a trajetória de preços.
Para enfrentar os desafios identificados, o FMI recomenda que cada país ajuste as suas políticas fiscais e estruturais de acordo com as suas necessidades específicas, priorizando a redução da dívida pública e a implementação de reformas para impulsionar o crescimento a médio prazo. O relatório destaca ainda a importância da cooperação multilateral, especialmente no apoio à reestruturação de dívidas e na aceleração da transição para uma economia verde. Para o FMI, o cenário global exige uma combinação de disciplina fiscal, políticas monetárias prudentes e inovação estrutural para responder aos desafios do mercado. A economia global, a segurança alimentar e o abastecimento de energia estão em risco crescente devido à vulnerabilidade nas principais rotas marítimas. A análise do transporte marítimo 2024 revela que os pontos críticos de estrangulamento, como o Canal do Panamá, que liga os oceanos Pacífico e Atlântico, o Mar Vermelho, e o Canal do Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico através da Península Arábica, e o Mar Negro, com um importante centro de exportação de cereais, estão sob forte pressão. Uma combinação de tensões geopolíticas, impactos climáticos e conflitos abalou o comércio mundial, ameaçando o funcionamento das cadeias de abastecimento marítimo. O comércio marítimo, que cresceu 2,4% em 2023, atingiu 12.292 milhões de toneladas. Começou a recuperar após uma contração em 2022. No entanto, o futuro permanece incerto. O relatório projeta um crescimento modesto de 2% para 2024, impulsionado pela demanda por commodities e granel, como minério de ferro, carvão e grãos, juntamente com mercadorias em contentores. No entanto, estes números escondem desafios mais profundos. O comércio de contentores, que cresceu apenas 0,3% em 2023, deverá recuperar 3,5% em 2024, mas o crescimento a longo prazo dependerá da forma como a indústria se adapta às perturbações em curso, como a guerra na Ucrânia e as crescentes tensões geopolíticas no Médio Oriente. As principais rotas marítimas foram afetadas por perturbações significativas que provocaram atrasos, alterações de itinerários e custos mais elevados. O tráfego através dos canais do Panamá e do Suez, artérias fundamentais do comércio mundial, diminuiu mais de 50% até meados de 2024, em comparação com os seus picos. Este declínio foi provocado pelos baixos níveis de água induzidos pelo clima no Canal do Panamá e pela eclosão de conflitos na região do Mar Vermelho que afetaram o Canal do Suez. O redirecionamento da carga em torno do Cabo da Boa Esperança, extremo sul África, aumentou, tendo as chegadas de navios aumentado 89%. Embora esta situação ajude a manter o fluxo de mercadorias, aumenta significativamente os custos, os atrasos e as emissões de carbono. Por exemplo, um grande navio porta-contentores típico de transporte entre 20.000 e 24.000 unidades equivalentes a 20 pés na rota extremo Oriente-Europa incorre em $400.000 adicionais em custos de emissões por viagem ao abrigo do sistema de comércio de licenças de emissão da União Europeia quando desvia para a África em vez de utilizar o Canal do Suez. Fizemos as notícias e vamos aos desenvolvimentos dos outros assuntos já anunciados aqui para o Semanário Econômico, com destaque para o nosso tema de fundo com o Moussaji Kassam, que já está posicionado para abordarmos esta questão das alternativas à superação dos atuais constrangimentos com a disponibilidade de divisas no mercado moçambicano e também as oportunidades que são proporcionadas por esta tendência global que é a digitalização da economia. Você está com o Semanário Econômico.
E continuamos a analisar este contexto que se vive no mercado atualmente de escassez de divisas, um constrangimento que tem estado de fato a pôr em causa o normal dinamismo da atividade econômica, sobretudo ao nível do setor privado. Efetivamente, inclusive a representação do setor privado da CTA já veio a terreiro se posicionar relativamente a este tema e tendo inclusive avançado com propostas de soluções que visam contornar ou minimizar esta a situação aflitiva por que passa o mercado financeiro moçambicano no que diz respeito especificamente à disponibilidade de divisas para as diversas necessidades de importações, sendo certo, portanto, que Moçambique é uma economia fundamentalmente importadora. Comigo está Mussaji Kassamo, especialista nesta área, também ele membro de órgãos específicos ao nível da CTA que analisam esta matéria. Mussaji, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico. Como é que está-se a manifestar exatamente nesta altura esta questão da escassez de divisas, para colocarmos o assunto em contexto e depois vermos que opções restam, eventualmente, desde as formas mais tradicionais e talvez as formas mais contemporâneas de contornar esta situação. Boa noite, João. Muito obrigado pelo convite. Só uma pequena nota. Eu hoje estou a título individual, não representando a CTA. Portanto, o problema da escassez de divisas, que é subjamente conhecido, está a trazer enormes problemas ao setor privado a nível de pagamentos. Portanto, há empresas que já vieram dizer que vão ter problemas de abastecimento. Há 2 ou 3 comunicações que foram feitas pelas pelos importadores de combustíveis, que também estão a passar por esta situação. Portanto, estamos todos em pânico, não é? Naturalmente, uma das medidas seria o Banco Central aliviar a retenção dos depósitos em moeda estrangeira, que pudesse libertar essa liquidez para o mercado, e isso ia ajudar. Pelo relatório que o extenso relatório que o CTA apresentou, penso que isso representa cerca de 40% ou 50% do problema, não é? Porque também temos menos empresas exportadoras, o que cria esse déficit na balança. Mas esta situação de falta de divisas no mercado internacional não está aliado só com Moçambique. Nós podemos olhar no Egito, podemos olhar em Angola, podemos olhar no Malawi, aqui ao lado, podemos olhar no Zimbábue. Portanto, é um problema que se torna global. Sim. E cada vez mais o problema vai se acentuando à medida que surgem novos blocos econômicos, como o caso dos BRICS, os problemas que tem com o sistema multipolar. Portanto, estes problemas vão continuar a existir. O que efetivamente os outros países têm estado a dar ao seu setor empresarial? Outras opções que se podem utilizar de forma segura. Sim, antes disso, percebe-se que os problemas da escassez de divisas se devem fundamentalmente aos problemas estruturais da nossa economia, é sendo certo. Entretanto, nos tempos correntes, a economia também, ao nível global, evoluiu, há novas tendências, há novas abordagens para estas situações. Vive-se hoje também num contexto da digitalização da economia. Entre as formas tradicionais de contornar esta situação, que é a atração do investimento direto, que é a diversificação da economia, que é a emissão de títulos como eurobonds, etc., que vias alternativas podem ser exploradas nesta altura, que não sejam estas formas mais ortodoxas, mais tradicionais de abordar a situação? A forma mais prática que existe é usar as stablecoins para fazer pagamentos. O que é stablecoin? Stablecoin é uma moeda digital descentralizada, portanto ela é privada,
e ela tem uma ligação estreita com o dólar, em termos de paridade é 1 por 1. E o que isso faz? Isto dá uma opção de eu ter as mesmas opções que eu tenho em dólares, eu consigo ter nesta moeda privada. E isto me permite efetuar pagamentos para qualquer parte do mundo. Eu vou dar um caso completo. Diariamente, a JP Morgan põe cerca de 10,3 ou 10,5 trilhões de dólares para os bancos correspondentes, que é para eles efetuarem o settlement account, portanto, pagarem as faturas e pôr o mercado a funcionar com liquidez. Se olhar no caso das stablecoins, esses 10,5 trilhões de dólares também existem. O que nós temos que ter? Nós temos que ter uma exchange. Uma exchange é que é um mercado digital que me permite trocar os meus meticais por esta stablecoin e, por sua vez, desta stablecoin efetuar o pagamento em dólares. E isso ocorre menos de 10 segundos, este processo. Bom, é muito futuro isso para uma realidade econômica como Moçambique, ou seja, essa opção está ao nosso alcance? Sim, essa opção está ao nosso alcance. O que seria necessário para aplicá-la efetivamente? Bom, a primeira coisa é que o Banco Central possa regular e possa, para dar um conforto às pessoas e dar uma segurança. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que essa certificação também daria um conforto e segurança no aspecto do controle sobre branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e por aí em diante. Portanto, as pessoas não querem estar a praticar atividades ilícitas, não é? O terceiro aspecto é simplesmente nós criarmos confiança e efetuarmos estas transações. É possível haver formas alternativas, mover parte da liquidez que está das empresas que não conseguem pagar numa simples wallet e a partir daí as pessoas efetuam pagamentos. Referiu-se a criar confiança. O que quer dizer com isto exatamente? Da mesma forma que nós temos confiança ao ir a uma instituição como um banco e entregar as faturas e efetuar o pagamento porque fizemos lá depósitos, é o mesmo modelo que é necessário no modelo digital. Porque eu preciso de acreditar que com aquele meio eu consigo efetuar e a minha vida consegue andar. Eu vou lhe dar um exemplo prático. Quando se introduziu o e-banking, havia várias pessoas com receio disso. Mas hoje o e-banking já não é um bicho de 7 cabeças. Portanto, as pessoas confortavelmente criaram confiança e efetuam suas transações por e-banking ou pelas carteiras móveis que estejam disponíveis. Levou um processo. Há empresas hoje que pagam salários via M-Pesa. Se me falassem disso há 10 anos, era quase que impossível. Portanto, há formas e há alternativas do setor privado de fazer pagamentos das suas faturas, com este problema que existe. O que nós precisamos é que haja esta confiança e haja esse suporte para que nós também possamos dar esta alternativa às empresas. Eu não estou a falar de um caso específico, eu estou a falar de um caso do Dubai, eu estou a falar do caso da Coreia do Sul, que os bancos centrais, as autoridades competentes, legalizaram estes sistemas e permitiram com que as empresas possam efetuar pagamentos. Isso passa por uma reforma legislativa? Sim, naturalmente. Naturalmente, porquê? Porque a partir daí estas entidades também deviam emitir, esqueço-me do nome, mas o documento que depois as empresas têm que ter para apresentar às alfândegas quando fazem um processo de importação. Os avisos do Banco. Os avisos, exatamente. Sim. Nós estamos num contexto de digitalização da economia, praticamente este é um cenário de uma oportunidade que a digitalização da economia oferece para superar uma série de constrangimentos que possam existir. Quando olha para a nossa realidade, acha que estamos ao ritmo e na direção certa para a digitalização da nossa economia ou ainda temos algumas bolsas de prosperidade nesse aspecto? Relativamente à digitalização, penso que não, estamos num ritmo menos acelerado relativamente aos outros. A Suazilândia apresentou a semana passada o seu paper sobre como vai digitalizar todo este processo da parte monetária.
julgo que na África Austral somos os únicos que ainda não apresentamos a nossa estratégia. Portanto, não sei se existe, mas o que é certo é que não apresentamos. E não apresentamos, não temos como avaliar se o ritmo vai acelerar ou não. Mas neste momento posso dizer que, em minha opinião, penso que não. Precisamos de fazer mais. Como é que se pode fazer o enforcement? Como é que se pode promover esta opção e colocá-la efetivamente ao serviço do mercado, no sentido de as entidades competentes e relevantes, desde logo o próprio Banco de Moçambique, mas também uma articulação do próprio setor privado, no sentido de se ver implantadas estas soluções em benefício da economia? Tem que haver investimento em infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, falo uma infraestrutura digital, não é? Aquilo que se chama o Public Digital Infrastructure. Existindo investimento nessa matéria, é possível fazer. E as pessoas podem perguntar, mas esse investimento vai onde? Porque o governo tem outras prioridades. Existe um fundo que foi criado pela Microsoft e pela BlackRock. São um fundo de 30 bilhões de dólares que os Estados podem ir buscar para financiar os seus projetos de digitalização da infraestrutura. Portanto, esses fundos estão disponíveis. Nós temos que ter a nossa estratégia, temos que apresentar a nossa estratégia de digitalização e submeter o fundo. É um fundo público. E a África tem prioridade. Nós podemos ir buscar dinheiro também nestes fundos para fazer o processo de aceleração da nossa infraestrutura digital. Acha que o setor privado pode se adiantar um pouco mais neste assunto, criando a pressão necessária para que estas soluções efetivamente fiquem disponíveis? De que forma é que poderia ver o papel do setor privado no impulso a essas soluções? Eu penso que o setor privado já deu o pontapé de saída. Se recuarmos há 5 anos atrás, não tínhamos tantos data centers como temos hoje. Portanto, isso quer dizer que o armazenamento digital é um investimento sério que o setor privado está a fazer. Ainda que não expressivamente pelo país, há zonas em que a escassez é maior. O grande centro urbano, que é Maputo e Beira, penso que as coisas estão a avançar nesse sentido. Há um investimento seríssimo que se está a fazer. O setor privado já compreendeu o que é necessário. A questão da armazenagem de dados digitais vai ser um problema e está a fazer o seu investimento em data centers. Em conclusão, quais seriam os seus takeaways relativamente a esta situação? Bom, é preciso trabalharmos todos em conjunto. Não podemos olhar a solução do problema numa única via. Há outras opções alternativas, opções que podem ser exploradas. Temos que verificar se o grau de risco é aceitável ou não. Se o grau de risco for aceitável, eu não vejo nenhum problema porque que nós não possamos dar estas alternativas. As empresas de tecnologia existem para criar soluções. Sempre foi assim, elas nasceram para criar soluções e elas existem hoje para criar soluções. Não se pode pedir que um banco faça isso, porque um banco não foi criado para isso. Mas uma empresa de tecnologia pensa muito mais fora da caixa do que um banco. Não é? E nesse sentido, pensa que como gestão de risco, como fator de risco, na nossa realidade, esse risco é aceitável ou não? É aceitável. Eu penso que há 2 coisas que nós temos de garantir. A primeira é a privacidade dos dados. Não é? Quem utiliza esse serviço tenha garantido que os seus dados são privados e que não vão aparecer ou estar expostos na via pública. Portanto, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é nós garantirmos que estes serviços não sejam usados por via de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo. Se estes 2 riscos forem aceitáveis, eu penso que tem tudo para avançar. Moussaji Kassam, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Obrigado, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Fizemos assim este nosso tema de fundo, a escalada do Semanário Econômico prossegue, mas antes disso fazemos uma breve pausa, um curto intervalo, não saia daí e até já. Este é o Semanário Econômico. Caminhamos para o fim. Gostaria de atrair a sua atenção agora. Vou-lhe recordar sobre os principais momentos que marcaram a presente edição
deste semanário econômico. Soluções ecológicas irão dinamizar a mobilidade urbana em Moçambique. Temos a expectativa de chegar a beneficiar a diferentes actores no mercado com esta tecnologia, estas soluções que vão permitir introduzir por primeira vez em uma escala importante uma solução de transporte público que permita criar uma alternativa para os usuários de transporte público e também para aqueles operadores de transporte. Esse projeto prevê de trabalhar com mais de 150 veículos elétricos. As nossas estimativas dão um número de mais ou menos 400 toneladas de carbono que não vão ser emitidos no ambiente. Liderança transformacional, a resposta aos desafios da gestão estratégica do capital humano nas organizações. Estamos a falar basicamente daquele estilo de liderança que mais promove mudanças e percebe que o mundo empresarial e não só estão em constantes transformações. Digitalização da economia pode oferecer soluções para minimizar o problema da escassez de divisas no país. A forma mais prática que existe é usar as stablecoins para fazer pagamentos. É muito futuro isso para uma realidade econômica como Moçambique? Ou seja, essa opção está ao nosso alcance? Sim, essa opção está ao nosso alcance. O que seria necessário para aplicá-la efetivamente? A primeira coisa é que o Banco Central possa regular e possa, para dar um conforto às pessoas e dar uma segurança. Referiu-se a criar confiança. O que quer dizer com isto exatamente? Da mesma forma que nós temos confiança ao ir a uma instituição como um banco e entregar as faturas e efetuar o pagamento porque fizemos lá depósitos, é o mesmo modelo que é necessário no modelo digital. E já está. Por hoje é tudo quanto à presente edição do Semanário Econômico. Muito obrigado pelo privilégio da sua audiência. Permita-nos renovar o convite para novo encontro daqui a uma semana, sensivelmente aqui no seu canal de eleição na STV Notícias. Convido-lhe ainda a acompanhar atentamente a restante programação da STV Notícias. Boa noite e até para a semana da nossa parte. PNI, milhões de braços, uma só força.